Eu sou o professor Juscelino Maciel e estamos iniciando o nosso programa Verdade Absoluta. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho. Compartilhe também o vídeo e deixe os seus comentários, por gentileza. O propósito do nosso programa é conhecimento e esclarecimento a você que nos ouve e que está sempre ligado em nosso programa Verdade Absoluta. E meus queridos amigos e amigas, o assunto que hoje nós estamos trazendo para você é sobre a degradação moral da igreja. Isso da igreja de uma forma geral. E nós iremos falar nesse instante sobre este assunto que é muito importante você conhecer. Com certeza você já sabe de alguma coisa em relação à degradação moral da igreja de Jesus Cristo, da igreja, principalmente dos últimos anos, dos últimos tempos. Porque o amor do dinheiro ou ao dinheiro, o texto é bem claro, mas há algumas versões diferenciadas e nós vamos pedir aí a Patrícia que nos ajude com esse texto que está lá em 1 Timóteo 6:10. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmos com muitas dores. Bom, o texto, é claro, ele diz o amor ao dinheiro ou o amor do dinheiro, não interessa a versão. Algumas versões diz ao dinheiro, outras versões diz o amor do dinheiro. O importante é que o amor ao dinheiro ou do dinheiro é a raiz de todos os males. E por causa do dinheiro, as pessoas se matam, as pessoas deste mundo sequestram, estupram, promovem guerras e guerrilhas, e aí vai essa bagaceira de coisas ruins e terríveis mundo afora por causa do dinheiro. Se na realidade não houvesse dinheiro, talvez a calamidade ou o caos fosse bem menos, mas o dinheiro ele promove esse tipo de malefício na sociedade de uma forma geral. Não interessa se a sociedade, estamos falando do pobre, do paupérrimo, do que mora na palafita, do que mora debaixo das calçadas, das marquises, ou dos que moram em mansões, em palacetes. A verdade é que todos estes, ou todas estas pessoas, estão dentro do mesmo contexto. Estão dentro do mesmo contexto. Isto é, o dinheiro provoca uma situação de degradação no meio da sociedade de uma forma geral. O dinheiro, segundo Timóteo 6:10, é a raiz de todos os males. Ou você amar o dinheiro, se apegar ao dinheiro, e por que não? Também no meio religioso, com certeza. E o que nós mais vimos nesses anos afora, nesses séculos que vem se desenvolvendo, é que a igreja se degradou, tomou um rumo diferente por causa do vil metal, do cash, do dinheiro. Eu gostaria que Patrícia lesse aí Ezequiel 34, de 1 a 10, para que a gente possa entrar na realidade neste assunto e destrinchar, trocando a miúdos. E veio a minha palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Profetiza e diz aos pastores: assim diz o Senhor: ai dos pastores de Israel que se apacentam a si mesmos. Não devem os pastores apacentar as ovelhas? Comei a gordura e vos vestis de lã, matais o cevado, mas não apacentai as ovelhas.
As fracas não fortalecestes, e a doente não curastes, e a quebrada não ligastes, e a desgarrada não tornastes a trazer, e a perdida não buscastes, mas dominais sobre elas com rigor e dureza. Assim se espalharam por não haver pastor, e tornaram-se pasto para todas as feras do campo, porquanto se espalharam. As minhas ovelhas andaram desgarradas por todos os montes e por todo o alto outeiro. Sim, as minhas ovelhas andaram espalhadas por toda a face da terra, sem haver quem perguntasse por elas, nem quem as buscasse. Portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor. Vivo eu, diz o Senhor Deus, que, porquanto as minhas ovelhas foram entregues à rapina, e as minhas ovelhas vieram a servir de pasto a todas as feras do campo, por falta de pastor, e os meus pastores não procuraram as minhas ovelhas, e os pastores apacentaram a si mesmos, e não apacentaram as minhas ovelhas. Portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus, eis que estou contra os pastores. Das suas mãos demandarei as minhas ovelhas, e eles deixarão de apacentar as ovelhas. Os pastores não se apacentarão mais a si mesmos, e livrarei as minhas ovelhas da sua boca, e não lhes servirão mais de pasto. Se eu for falar de alguma coisa relacionada a este assunto que acabamos de ouvir, maravilhoso, que está lá em Ezequiel, esse texto tão maravilhoso, que foi direto e objetivo, nós vimos aí que o Senhor, Deus, o Todo-Poderoso, ele está fazendo uma reclamação séria àqueles que viviam usurpando do dinheiro ou do direito ou da condição das pobres ovelhas. E aqui nós vamos chegar a uma conclusão. Qual? Se nós voltarmos mais um pouco ao passado, a gente vai observar o seguinte: eu alcancei, algumas pessoas alcançaram tempo em que muitos pregadores do Evangelho, muitos pastores, até porque naquela época atrás não havia essa questão de bispo, de pastora, não havia, só pastores. Então, há tempos atrás, alguns anos atrás, ainda se via pessoas trabalhando com sinceridade, com honestidade, e com o afã de realmente pregar a palavra de Deus sem ganância. Isto há 70, 80 anos atrás, há 40, 50, e aí vai. E quem não alcançou, aqueles que estão no Evangelho há mais de 40 ou 50 anos, ainda aquela época em que se pregava o Evangelho por amor ao Evangelho, sem ganância, sem usurpar, sem extorquir dinheiro de ninguém, mas os valores mudaram. Se você for olhar direitinho, eu vou fazer uma comparação até um pouco cômica, mas as duas situações se parecem muito. Nós sabemos que o futebol, que não tem nada a ver com o nosso assunto, mas o futebol, há muitos anos atrás, se jogava por amor à camisa, se jogava por amor à sua seleção, à sua pátria, à sua nação, mas os jogadores foram ganhando muito mais, os valores dos seus salários subiram muito, milhões, e passou a se trabalhar ou ser mercenário do futebol. Isto é, você trabalha ou você joga pelo amor ao dinheiro e não simplesmente pela sua pátria ou pelo prazer de jogar dinheiro. Então o futebol foi corrompido, assim como muitas coisas se corromperam, e também a igreja. A igreja mudou a sua atitude, o seu caráter de trabalhar. A igreja mudou a sua característica honesta e saudável de anunciar o evangelho. A ganância, o dinheiro. Antigamente não era status ser pastor. Antigamente não era aquela coisa glamurosa de você estar à frente
de uma igreja evangélica era labuta, era trabalho, era suor. Hoje é uma questão de status e o dinheiro tomou o lugar da paz verdadeira que o Espírito Santo promove nas vidas, tanto daqueles que estão na frente do trabalho, como com aqueles que estão nos bancos das igrejas. Porque o amor do dinheiro é a raiz de toda a espécie de males, e alguns, nessa cobiça, se desviaram da fé. E a gente sabe que nos primórdios da igreja, que começou lá em Jerusalém, depois entrou Europa adentro, ali na Ásia, e na Europa o evangelho tomou mais uma expansão e se tornou mais avultado. E a aderência à igreja foi muito grande, principalmente depois que Constantino, imperador romano, se converteu ao protestantismo ou ao cristianismo, se tornando também um cristão, e a igreja cresceu muito, e também juntamente com o seu crescimento, a ganância pelo vil metal, e a igreja tomou um rumo diferente, se degradando. E hoje, na nossa atualidade, no nosso tempo, na nossa época, nos nossos dias, essa igreja está totalmente desgraçada, desgarrada e degradada, moralmente falando, por causa do dinheiro, da cobiça, do status e da elevação do ego, por estar se tomando conta de um rebanho de 100, 150, 200 pessoas, 1.000, 3.000, 30.000, e assim vai a ganância desenfreada da igreja pelo dinheiro. E aí os valores, nós observamos que aí os valores se tornaram estranhos. O que passou a ser amor, o que passou a ser evangelho genuíno da verdade, passou a ser o quê? Mercenarismo. Se trabalha pelo dinheiro, você vai atrás das ovelhas para que a sua igreja fique superlotada, você tenha bastante membros na sua igreja, para que também as suas finanças cresçam. E daí vem a velha usurpação, essa usurpação que hoje todas as igrejas têm praticamente, quase na sua totalidade, praticado a usurpação sobre as próprias ovelhas. E Apocalipse 3, 14 a 18 diz o seguinte: E ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve: Isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente, quem dera foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou e estou enriquecido e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e roupas brancas, para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unja os teus olhos com colírio, para que vejas. Bom, trazendo para a atualidade a igreja de Laodiceia, esta igreja, segundo o texto de Apocalipse: Não sabes tu que és desgraçada, miserável, pobre, cega e nua? Algumas pessoas que conhecem o texto, principalmente os evangélicos, os leitores da palavra de Deus, conhecem aquele texto muito bem conhecido, quando Pedro, juntamente com outros irmãos, entraram no templo. É uma prática do judaísmo entrar na igreja ou adentrar a igreja por volta da 9h, 3h da tarde, para praticar a oração. E eles, adentrando a igreja, encontraram um cidadão que estava mendigando. E o cidadão disse: Padre, você pode ler esse texto para mim? Atos 3. E Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, à 9h.
E era trazido um homem que desde o ventre da sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. O qual, vendo a Pedro e a João que iam entrando no templo, pediu que lhes desse uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: Olha para nós. E olhou para eles, esperando receber deles alguma coisa. E disse Pedro: Não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. Bom, o texto que acabamos de ouvir, o que eu já tinha comentado agora, dei um pontapé inicial, mostra que Pedro e o seu irmão na fé, o seu companheiro de ministério, viram aquele cidadão na porta do templo, chamado Formosa, ou no pórtico ali, chamado Formosa, que era o templo de Salomão, e o cidadão, erguendo a mão, pediu alguma esmola. E eles, olhando para aquele cidadão, eles disseram o seguinte: para aquele homem, nós não temos prata nem ouro. E na realidade eles não tinham mesmo. Não estavam mentindo. Eles não tinham nada no bolso para dar. Nós não temos prata e nem ouro, disse Pedro, mas o que nós temos, isso te damos. Em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. Automaticamente aquele cidadão se ergueu, levantou-se e se pôs de pé. Não teve esmola, não teve dinheiro, mas teve o poder da palavra. Se nós formos trazer para a realidade do texto que foi ouvido agora, sobre a igreja de Laodiceia, que esta igreja, a palavra diz, segundo Apocalipse, o texto, que é desgraçada, miserável, pobre, cega e nua, ela perdeu os seus valores espirituais e o seu poder de atuar, de praticar a fé e o poder que a ela foi dado. Pedro disse ao cidadão: nós não temos prata nem ouro, mas o que temos, isso te damos. Em nome de Jesus, levanta-te e anda. Mas a igreja de Laodiceia hoje, que diz que é rica, está abastada, tem condições financeiras, tem posição social, mas ela não tem o poder mais de dizer ao coxo, aleijado, ao cego, aquele que está no caixão morto: levante-se, porque os valores espirituais foram mudados. A igreja passou a ter financeiramente recursos, mas perdeu o poder, perdeu a fé, perdeu as suas qualidades, a qualidade espiritual e a atuação do Santo Espírito de Deus no seu viver, porque se tornou uma igreja mercenária, uma igreja que trabalha em prol do crescimento material, do vil metal, do dinheiro. É uma igreja que tem condições. Não sabes tu que és desgraçada, miserável, pobre, porque tem dinheiro, mas é pobre, cega, porque tem 2 olhos na cara, mas não consegue enxergar o lado espiritual, e nua, porque tem muita roupa em casa, mas diante de Deus é nua espiritual, está em situação de apuros. E o texto diz: estou a ponto de vomitar você da minha boca. Ora, se você for observar, os antigos usavam muito esse argumento de que, ou esse artifício, quando alguém estava com ânsia de vômito, se usava água morna para provocar o vômito. Não estou me sentindo muito bem, eu estou querendo vomitar, mas não consigo. Então se tomava água morna, porque ao cair no estômago, a água morna se provocava o vômito. E o Senhor Deus está dizendo: eu estou a ponto de vomitar você da minha boca, porque você não é quente nem fria, você é morna, é meio termo, está em cima do muro, não é uma coisa e nem é outra, porque se fosse quente, a tendência é aquecer mais, se for fria, pode
aquecer, mas o que é meio termo, morno, não é uma coisa nem outra. Assim é a degradação moral da igreja de Laodiceia, que é a nossa igreja de uma forma generalizada em todo o planeta Terra. A igreja dos últimos dias chama-se a igreja de Laodiceia, a igreja de degradação moral, que não atua em sua vida, na vida da igreja, com o poder do Espírito Santo de Deus. E nós gostaríamos de mostrar o seguinte: em algum lugar dos textos bíblicos, em lugar algum dos textos da palavra de Deus, mostra-nos ser errado ou pecado ter ou possuir muito ou pouco dinheiro. Todavia, a cobiça faz com que muitos se desviem pelo caminho tortuoso. Em lugar algum da Bíblia está dizendo que é errado você ter dinheiro, ser rico ou ser pobre. Classe pobre, média ou rica, não interessa, ou milionário, não é pecado. Agora, quando você não sabe administrar, quando você troca os valores espirituais pelos valores materiais, deixando que o dinheiro corrompa principalmente a vida espiritual, aí você está em situação de apuros e você está reprovado pelo Espírito Santo de Deus, pelo próprio Deus e pelo dono da obra, que é o Senhor Jesus. Provérbios 30 e os versos de 7 a 9. Duas coisas te pedi, não mais negues, antes que morra. Afasta de mim a vaidade e a palavra mentirosa. Não me deis nem a pobreza nem a riqueza. Mantém-me do pão da minha porção de costume, para que, porventura, estando farto, não te negue e venha dizer: quem é o Senhor? Ou que, empobrecendo, não venha furtar e tome o nome de Deus em vão. Salomão disse isso: Senhor, eu não quero riqueza demais, porque há uma tendência humana, nós sabemos disso, não é? Mas não quero generalizar, tá certo? Toda regra é exceção. Então não quero generalizar, mas a maioria, né, dos seres humanos, de uma forma geral, aí eles às vezes não conseguem administrar, principalmente quando se tornam ricos, e aí os valores são danificados, principalmente valor espiritual. Salomão, neste afã, ele diz: Senhor, não me dê riqueza demais para que eu venha negar o seu nome, porque pode ser que pela riqueza eu venha me tornar estranho, esquisito e longe da tua bondade, da tua misericórdia e do teu Santo Espírito. Também não me dê riqueza para que, através da grande pobreza, eu venha furtar, roubar alguma coisa de alguém. Me dê o que é necessário para a minha sobrevivência. Mas não é assim que muitos, infelizmente, não pensam dessa forma. É aquela velha história: quanto mais, melhor. Segundo Tessalonicenses 3:8. Nem de graça comemos o pão de homem algum, mas com trabalho e fadiga, trabalhando noite e dia para não sermos pesados a nenhum de vós. Isso quem disse foi o apóstolo Paulo. Rapaz, olha, se eu quis comer, trabalhei com as próprias mãos. Quem é que pode dizer aqui, ora, Paulo, o nosso apóstolo Paulo, o nosso amigo Paulo, o nosso irmão Paulo, usurpou, extorquiu o dinheiro nosso? Não, Paulo disse: se eu quis comer, eu ralei, trabalhei com as minhas próprias mãos para não ser pesado a nenhum de vocês. Não estou dizendo que você que vive da obra do Evangelho não sobreviva através que os irmãos, que a membresia, isto é, os irmãos da igreja, os mantenham. Aquele que vive do altar, pelo altar deve ser mantido, disse o Senhor Jesus. Não é proibido. Agora, o que não pode acontecer é a ganância, a usurpação e o extorquir exageradamente no afã de lograr lucrar em cima das pobres, das bichinhas, das ovelhas que muitas vezes nem têm. Não é verdade? Eclesiastes 5:10.
Quem amar o dinheiro jamais dele se fartará. E quem amar a abundância nunca se fartará da renda. Também isto é vaidade. Você já viu dizer que o mar reclamasse porque os rios estão desaguando sobre ele? Onde foi que você viu dizer que o mar reclamasse? Eu não quero mais água. Quanto mais água para o mar, melhor. E assim são muitos. Quanto mais, melhor. Não é verdade? Então, por que você não se contém? Por que você não se contém com aquilo que é lícito? Aí nós estamos vendo a situação da política no nosso país. Veja a situação. Homens que ganham dentro do serviço público federal, estadual, ganham tão bem, mas quanto mais, melhor. Se eu puder levar algum comigo, isso infelizmente é uma tendência que não só está na política do nosso país, mas na política mundial, é algo generalizado, como também está no seio da igreja. Quanto mais, melhor. Quanto mais membro, melhor. Houve tempos no passado em que os pregadores falavam assim: aceite Jesus como Salvador ou venha a Cristo e procure uma igreja mais próxima da sua casa. Isso acontecia. Eu sou testemunha desse fato. Não venha para a minha igreja não. Eles diziam assim: olha, procure uma igreja mais próxima da sua casa e se congregue nela. A coisa mudou. Venha para a minha igreja. E se você puder fazer a cabeça da bichinha, da ovelha, do membro da sua igreja, para que ela não saia, melhor ainda. E você às vezes pode ter até atrito e conflito com outros líderes de igreja, porque algum membro da sua igreja saiu e passou para outra igreja e você não gostou, porque você está perdendo o seu lucro, o seu dízimo, a sua oferta. Aquela questão da contingência da igreja hoje é importantíssimo, porque quanto mais, melhor. Você não está preocupado com a vida do convertido, porque se na realidade, se houvesse um verdadeiro sentimento de que você amasse o membro que se converte, não importa para onde ele vá, desde que ele busque a Cristo genuinamente, estou feliz porque ganhei uma alma para Jesus. Importa que ela permaneça com Cristo. Mas a coisa parece que mudou e mudou para pior. Sabedoria e riqueza com prudência vem de Deus para o coração de todo aquele que é sincero e honesto de mente e de coração. Deus não quer dizer o nosso Deus esteja feliz ou satisfeito para ver o pobre mendigando, passando necessidade, mas Ele quer que você tenha dentro do que é correto, sem usurpar o direito de ninguém, sem mentir, sem falcatrua e sem exageros, com amor à vida daquele que se converteu e não ao amor ao dinheiro daquele que faz parte da sua igreja, que é membro da sua igreja. Eu estou olhando o dinheiro. Se a família, quantos membros tem a sua casa? Quantas pessoas tem na sua casa? São 10, são 12, melhor. Se eu puder trazê-los, às vezes não é amor à vida, mas é amor àquilo que alguém pode facilitar e promover para você. Então, primeiro, o amor às vidas, às pessoas que se convertem ao Senhor. O zelo, assim como Paulo tinha zelo, zelava pelas vidas que se convertiam e trabalhava com o suor do seu próprio rosto, comia o seu pão. Muita gente não sabe, mas o apóstolo Paulo, ele era um fazedor, era um construtor de tendas. Esse ofício ele aprendeu com o pai, que era construtor de tendas. Antigamente as pessoas não tinham casa de alvenaria, mas viviam em tendas. E Paulo era um exímio construtor de tendas. Ele, nas horas vagas, quando não estava pregando o evangelho, ele construía tendas e vendia. E assim, no seu labutar, além
da palavra de Deus que ele apregoava, ele trabalhava para se manter, para não ser pesado a ninguém. Eu tenho o meu conceito pessoal. Eu tenho o meu conceito. Não estou dizendo que é errado alguém viver da obra do Evangelho. Tudo bem. O trabalhador é digno do seu salário, disse o Senhor Jesus. E Paulo também. Você pode viver do Evangelho, só não pode usurpar. A ganância desenfreada. Não pode, porque isso aí é pecado. Mas eu tenho a minha opinião. Por que não? Por que os pastores não deviam trabalhar? Não seria mais saudável? Não evitaria muita gente dizendo, olha, os pastores são ladrões, os pastores fazem. Então você evitaria esse comentário, esse tipo de comentário negativo e ruim. Porém, não estou dizendo que você não viva do Evangelho. Você pode viver do Evangelho. Paulo diz, bem-aventurado aquele que almeja o episcopado. Ora, bem-aventurado. É prudente, é bom você viver da obra do Evangelho, tá certo? É muito bom você querer almejar o episcopado, ser um pastor, ser um bispo, um sacerdote, ótimo, muito bem. Agora, cuidado para que a ganância desenfreada não tome conta do lugar de Cristo e do seu Santo Espírito e apenas você empurre com a barriga. E seja quantidade sem qualidade dentro da sua igreja. Porque aí o operar, o agir do Espírito Santo não se fará presente, porque você promoveu uma situação de degradação do que você faz e é reprovado pelo Senhor e pelo seu Santo Espírito. Os fiéis deitavam suas ofertas. Eu já li aqui, Patrícia, sobre 2 Crônica. Então, antes disso, sabedoria e riqueza, eu falei que Deus pode dar a qualquer um, livremente, desde que a coisa seja correta e certa. Mas vamos ver 2 Crônicas 1, 7 a 12. Só um pouquinho antes, para você citou aí Paulo, em Atos 18. E como era do mesmo ofício, ficou com eles e trabalhava, pois tinham por ofício fazer tendas, explicando, que Paulo fazia tendas. E do episcopado, também 1 Timóteo 3, esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Se você deseja ser pastor, ótimo! Muito bem, irmão. Você está de parabéns, porque a palavra respalda o seu desejo. Agora, cuidado para que a ganância desenfreada, cuidado para que o mercenarismo não tome conta e você passe a ser uma degradação e você promova essa degradação dentro daquilo que você está como líder, à frente. E a palavra, o texto, diz o seguinte: àqueles a quem é dado mais, a eles serão mais cobrados. Então, se você está à frente do trabalho, você terá mais responsabilidade de prestar contas ao dono da obra, que é o Senhor Jesus. Então, bastante cuidado, 2 Crônicas 1, 7 a 12. Naquela mesma noite, Deus apareceu a Salomão e disse-lhe: pede o que queres que eu te dê. E Salomão disse a Deus: tu usaste de grande benignidade com meu pai Davi, e a mim me fizeste rei em seu lugar. Agora, pois, ó Senhor Deus, confirme-se a tua palavra dada a meu pai Davi, porque tu me fizeste reinar sobre um povo numeroso como o pó da terra. Dá-me agora, pois, sabedoria e conhecimento, para que possa sair e entrar perante este povo. Pois quem poderia julgar a este grande povo? Então Deus disse a Salomão: porque houve isto no teu coração, e não pediste riquezas, bens ou honra, nem a morte dos que te odeiam, nem tampouco pediste muitos dias de vida, mas pediste para ti sabedoria e conhecimento, para poderes julgar o meu povo, sobre o qual te constituí rei. Sabedoria e conhecimento te são dados, e te darei riquezas, bens e honra, quais não teve nenhum rei antes de ti, e nem depois de ti haverá. Um sábio pedido de Salomão. E Deus tinha dito a ele: se você me pedir, eu lhe dou. Salomão podia ter dito: Senhor, eu quero muitas mulheres. Senhor, eu quero muita riqueza. Mas ele teve prudência, cautela,
e sabedoria no seu pedido. Senhor, tudo que eu quero é que o Senhor me dê sabedoria para que eu adentre a este povo, que eu governe essa nação e saiba dirigir o meu povo. E Deus disse a ele: olha, achei muito interessante o seu pedido. Você não me pediu longevidade, viver muito, não pediu riqueza, não pediu sabedoria, você vai ter. E Jesus disse: nascido de mulher, ninguém foi igual, semelhante a Salomão, em sabedoria e em riqueza. Porque o texto que Patrícia acabou de ler diz o seguinte: por que não me pediste outra coisa? Eu te darei o que você também não pediu: riqueza, poder e, além do mais, e muito mais, sabedoria. Então é prudente a gente pedir ao Senhor que Ele nos dê sabedoria para governar as nossas ovelhas. Senhor, me dê sabedoria para que eu saiba entrar e sair diante desse povo, governar este povo, para que eu tenha sabedoria e unção do Teu Santo Espírito, para que eu possa orientar, guiar, ajudar, admoestar, doutrinar estas ovelhas e ensiná-las a Te amar. Se você mudar a característica deste pedido para a ganância do dinheiro, você vai entrar em parafuso e em desgraça. E no dia, lá no Bema, no tribunal de concessão de Jesus, onde os valores serão medidos, serão apurados, a obra de alguém será medida. Feno, palha, madeira ou pedras preciosas, ouro, prata. Bom, aí a gente já viu. Tem matérias que não aguentam fogo. Na reprovação serão destruídos, feito o feno, a palha e a madeira. Mas outros vão aguentar. Então isso mostra a sustentação do que é feno, palha e madeira. Serão reprovados. Não teve qualidade. Foi uma obra perdida. Você passou tantos anos no seu ministério, dentro da igreja ensinando, e foi reprovado diante do tribunal de Cristo. Esse tribunal não é condenatório, mas é um tribunal de concessão de prêmios àqueles que fizeram a obra legítima, com qualidade. E aqueles que fizeram sem ganância, com amor às vidas das ovelhas, serão ouro, prata e pedras preciosas. Cuidado para a sua obra não ser invalidada e você perder tudo o que você fez, foi jogado fora. 2 Coríntios 11, de 13 a 15. Julgai entre vós mesmos. É decente que a mulher ore a Deus descoberta? Ou não vos ensina a mesma natureza que é desonra para o homem ter cabelo crescido? Mas ser a mulher cabelo crescido lhe é honroso, porque o cabelo lhe foi dado em lugar do véu. O que é que tem a ver a degradação moral da igreja com cabelo de mulher aqui e com véu? Eu acho que o irmão se perdeu. Não, me perdi não. Aqui está mostrando que a qualidade do serviço da igreja, está sobre os ombros dos pastores e líderes. Então é honroso para o homem orar ao Senhor com a cabeça descoberta, porque o homem é o varão, é a obra-prima de Deus, e a mulher com a cabeça coberta. Então aqui a gente está mostrando a questão dos valores, é valor. Então cuidado para não transferir os valores e mudar as coisas, porque quando você muda, você está mudando a qualidade espiritual daquilo que a palavra determina. Então, se é para a mulher usar o véu, segundo o texto diz, e isso está tanto lá atrás, na velha aliança, como está na nova. Quem está dizendo isso é Paulo. Então, cuidado para não mudar os valores espirituais da igreja e a coisa se degradar. Se você não quer se manter firme e fiel aos valores que a igreja deve ter, aí é um problema entre você e o dono da obra. Mas é honroso para o homem orar com a cabeça descoberta e a mulher com a cabeça coberta, mostrando submissão por causa dos anjos. Então cada um faça o seu papel como convém, sem mudança de valores
do que a igreja necessita. Os fiéis deitavam suas ofertas como presentes ao Senhor, mas alguém usurpava o melhor das ofertas. Cuidado que os irmãos estão trazendo aqui. Olha, eu vou dar um exemplo. Entra uma família financeiramente bem e começa a depositar ou deixar o seu dízimo. Aqueles que cobram dízimo, eu tenho um conceito diferenciado de dízimo. Depois trarei um estudo sobre dízimo e sobre oferta. E cuidado para o olho não crescer, porque o dízimo é gordo. Tá certo? E depois está apadrinhando aquela família, porque é poderosa financeiramente e faz parte da sua igreja. Quantas vezes isso não aconteceu já? De alguém vir de outra cidade, transferido para outra cidade, se tornar membro da sua igreja ou de qualquer igreja e vem com uma condição financeira boa e você cresceu demais os olhos, mas aquela família é poderosa financeiramente e depois você está apadrinhando demais, politizando a coisa e cobrindo às vezes até os defeitos daquela família por causa do vil metal. Enquanto o coitado do irmãozinho que é vendedor de picolé, se der um vacilo você disciplina, mas aquele que está dizimando, ofertando graudamente, eu não posso perder essa oferta e este dízimo que é graúdo. E você passa a mãozinha pela cabeça do bichinho, porque ele mantém financeiramente a igreja bem qualificada financeiramente, enquanto o coitadinho do irmão tem a sandália japonesa com uma correia preta e outra vermelha e um prego de baixo porque a bolinha caiu, mas você às vezes não faz. Olha, 2 pesos e 2 medidas. Cuidado para o vil metal não corromper e você ter uma balança fraudulenta, pesando diferente. 1 Samuel 2, de 12 a 17. Eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, não conheciam o Senhor. Porquanto o costume daqueles sacerdotes com o povo era que, oferecendo a alguém algum sacrifício, estando-se cozendo a carne, vinha um moço do sacerdote com um garfo de 3 dentes em sua mão, e enfiavam na caldeira, ou na panela, ou no caldeirão, ou na marmita. E tudo quanto o garfo tirava, o sacerdote tomava para si. Assim faziam a todo Israel que ia ali a Siló. Também antes de queimarem a gordura, vinha o moço do sacerdote e dizia ao homem que sacrificava: dá essa carne para assar ao sacerdote, porque não receberá de ti carne cozida, mas crua. Pronto, até aí, Patrícia, já deu para entender. Bom, o que eu quero, para a gente não ir muito longe, viu? Sacerdote, os filhos do sacerdote Eli, eles estavam fazendo o que não devia. As pessoas traziam mantimento para a igreja, eles estavam pegando o que era de melhor, levando para ele, deixando o pior, levavam o bom para eles e o pior ficava ali. E Deus puniu aqueles jovens que morreram e ao próprio pai, que era sacerdote, hoje pastor de igreja naquela época. Alguém sabe a história? Morreu ele, quebrou o pescoço, caiu da cadeira e quebrou o pescoço, e os filhos também foram mortos. Quando levaram a arca do Senhor, teve aquela batalha e eles foram os primeiros a morrerem. Então o que acontece? Cuidado para não estar fazendo a coisa errada da forma em que será reprovada pelo Senhor. Por causa do dinheiro e da ganância, Judas entregou seu mestre por 30 moedas de prata. Eu não vou ler para não me alongar, mas por causa do vil metal, um dos discípulos do Senhor, que fazia parte do seu ministério, e isso a gente vai ver lá, se eu não me engano, Mateus 6, 19 a 21, não precisa ler, mas a gente vê a situação de Judas: 30 pratas, 30 moedas de prata, entregou o seu líder, a ganância, o vil metal, a ganância desenfreada. E a Bíblia diz que o próprio Judas sempre gostava de meter a mão na bolsinha, não é? E tirar dinheiro, porque ele era o tesoureiro do grupo e fazia sempre a sua falcatrua, o seu roubozinho escondido. Então cuidado para não se tornar um Judas, viu? Traidor do serviço do Senhor, usurpando o direito do irmãozinho, que às vezes
vende o picolézinho lá e tira aquela moedinha, mas o irmão, entendeu? Cuidado. Cuidado para não usurpar e cair em desgraça. A igreja pode ser degradada pelo seu serviço, pela sua administração, da qual está sob a sua responsabilidade. Se eu fosse citar aqui algumas igrejas que nós consideramos como poderosas financeiramente, preciso dizer o nome delas, você as conhece, né? Vocês as conhecem. Então você sabe aí as pessoas que estão construindo templos e já construíram fabulosos, megas construções faraônicas. Você tem que tomar mesmo, não é assim que eles dizem? Você tem que pedir, se não der, você só não faça esganar. Se der, deu, se não, a palavra é essa, você tem que sugar as bichinhas das ovelhas, tire medo de todo jeito. A essas pessoas, diante de Deus, quando comparecerem diante do tribunal de Cristo, preciso dizer alguma coisa, como vai ser? Nem preciso. Quantos se acham dignos de viver a vida do reino de Deus, isto é, trabalhar no reino ministerial de Deus, aqui na terra, mas que essas pessoas não participarão das bodas do Cordeiro, porque sua vida aqui no reino de Deus não foi aprovada, Mateus 7, 21 a 23? Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Muitos me dirão, estamos encerrando, muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos, falamos até línguas, não curamos. Ora, será que esse texto está se referindo ao povo do mundo? Você já viu o povo do mundo envolvido com essas coisas? O povo do mundo não quer nem saber, não está nem se lixando para isso. Você já viu o povo do mundo aí fora, o gentil, o ímpio, está envolvido com falar línguas, em teu nome fizemos, em teu nome? Isso é para pessoas que vivem da prática do evangelho, que estão dentro das igrejas. Senhor, em teu nome nós fizemos, mas eu vos direi abertamente, não vos conheço. Tudo que vocês fizeram para mim, reprovados. Apartai-vos de mim, maldito, vós que praticais a iniquidade. Que iniquidade? De que iniquidade fala aqui o texto, Jesus dizendo? O vil metal, a ganância, a soberba, o orgulho, a presunção, a exaltação de dizer eu sou líder, eu sou pastor, eu sou bispo, eu sou a bispa. Isso não interessa para o Senhor. Lealdade, sinceridade, honestidade, santidade na vida, porque você pode ser reprovado ou já está reprovado. Então é bastante cauteloso em se dizer, Senhor, estou fazendo realmente a tua vontade? Estou te servindo verdadeiramente ou estou sendo uma negação e uma degradação para a obra do teu santo evangelho, do teu reino aqui na terra? Porque muitos estão no reino de Deus aqui na terra, mas não participarão do reino dos céus. Patrícia, tem alguma coisa a dizer? A gente pode fazer essa colocação aqui de Mateus 6, 24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar a um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Mamon, o dinheiro. Você não pode servir a Deus, ou você está servindo ao Senhor ou ao dinheiro. Mas eu estou vivendo da obra do evangelho, tudo bem. Pode ser mantido aquele que vive do evangelho, pode ser sustentado e mantido pelo evangelho. Cuidado na ganância, cuidado no olho gordo, cuidado na usurpação e no extorquir das ovelhas. Faça a coisa por amor e peça que o Senhor tenha misericórdia de você
para que você nunca mude a posição do seu coração e dos seus pensamentos e se torne mercenário do Evangelho. Os verdadeiros e os famosos vendilhões do templo que vivem, você conhece muitos deles, não digo o nome, não cito o nome, conhece muitos que estão por aí. Muitos adentraram no reino de Deus, mas não serão dignos do reino dos céus. Acabei de dizer. Muitos estão mergulhados, envolvidos no reino de Deus aqui na terra. O reino de Deus é aqui. É isso que nós estamos fazendo. Mas não adentrarão no reino dos céus, porque não foram dignos. E também não participarão, sabe de quê? Do grande banquete, do casamento dos justos. Não participarão das bodas do Cordeiro, ficarão de fora, no átrio exterior, não ficarão nem no lugar santo. Imagine no santo lugar. Eles estarão fora do átrio exterior, porque foram corruptos, foram vendilhões do templo, foram mercenários do Evangelho de Cristo. E estamos encerrando o nosso estudo, palestra de hoje, o nosso Verdade Absoluta, que não é nossa, a verdade absoluta é a palavra de Deus, que é verdadeira, sem subterfúgio, sem arrumadinho e sem ajeitadinho. Então, você que ouviu hoje esta palavra, é bom atentar para ela, porque tudo que nós falamos hoje vai servir como base e fundamento e sustentação para que a obra do Evangelho na sua vida e daquilo que você vive seja aprovado por Deus, por Jesus, com a unção do seu Santo Espírito. Caso contrário, você já está reprovado, se assim continuar e se assim for a sua prática. Todavia, se almeja o episcopado, quem não sabe o que é isso? Ser pastor, ser sacerdote, excelente coisa você almeja, mas faça com cautela, com sinceridade, honestidade de coração, servindo verdadeiramente ao Senhor, com amor e por amor às ovelhas do seu aprisco, do seu rebanho. Que Deus nos abençoe e até o próximo sábado. Temos aqui, olha, este livro muito bom. Se alguém puder adquirir, é O Quebrantamento do Homem Exterior e a Liberação do Espírito. Muito bom. O autor é o pastor chinês Watmani. Muito bom. Tenho muitos livros desse irmão que já faleceu, mas é uma obra maravilhosa. O quebrantamento do homem exterior, da carne, e a liberação do Espírito. Que Deus nos abençoe e nos dê condições de estar no próximo estudo Verdade Absoluta com todos vocês. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, de deixar os seus comentários, dar um toquezinho no nosso sininho lá e divulguem e publiquem ou compartilhem o nosso trabalho. Amém.